Bom dia, estamos aqui agora, nessa quarta-feira, e vamos abrir a nossa palavra hoje em Marcos, no capítulo 9. E eu gostaria de convidar você, se você puder, abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. A palavra fala assim: Quando chegaram onde estavam, os outros discípulos viram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E hoje, a minha pergunta para você é: você tem verdadeiramente acreditado nas promessas do Senhor para a sua vida? O Senhor está falando para você assim: se eu posso? Quantas vezes nós ficamos falando, Se, e se eu ficar solteiro? E se eu não conseguir casar? E se eu ficar muito velha e não conseguir ter um filho? E se eu não for curada? E se a minha mãe não se converter? E se eu não passar em um concurso? E se meus filhos não forem libertos, a minha família não forem liberta? E se? E quantas vezes a gente passa a vida cheio de sis. E esse texto aqui ele é muito interessante porque fala que quando Jesus chega, ele chega e de repente está havendo uma discussão muito grande. E por que está havendo essa discussão? Porque esse homem que há tanto tempo estava ali com o filho, endemoniado, a vida toda assim, possesso, numa dificuldade tão grande, chega aos discípulos e pede ajuda. E os discípulos ali não podem ajudar. O interessante disso é porque Jesus ele tinha acabado de vir daquele momento onde houve a transfiguração, onde houve uma visita do Espírito Santo, onde Pedro, João e Tiago puderam ter esse momento, esses 3 discípulos. E quando Jesus sai dessa experiência com o Espírito Santo, esses discípulos saem dessa experiência, eles encontram com os outros 9 discípulos que estavam ali e sequer puderam expulsar o demônio que estavam ali. Aqui a gente percebe o que a falta de comunhão faz. Quer dizer, 9 dos discípulos não estavam com Jesus, não estavam ali usufruindo da presença e do Espírito Santo. Viviam como discípulos, andavam com Jesus, mas não estavam ali verdadeiramente buscando, tendo intimidade com o Senhor. E quantas vezes a gente vive assim? A gente vai à igreja, a gente está com pessoas que são da igreja, mas a gente não tem tido o nosso momento de oração, o nosso momento de buscar. Porque é essa comunhão que nos faz crer que o Senhor está conosco, que nos faz crer que a vitória virá. E esse homem, ele fala, aí Jesus pergunta para ele: se eu posso? Então, quantas vezes você até está fazendo direitinho, você está ali, você vai para a igreja, você ora, e você fala: Senhor, eu quero casar, se o Senhor puder, se for da sua vontade. E quantas vezes você está cheio de sis, e o Senhor está falando para você hoje: sim? E hoje, a minha pergunta para você é a seguinte: você verdadeiramente tem confiado no Senhor? Se a tua vida está sendo baseada em si, você não está confiando no Senhor. O que você precisa hoje não é da cura, não é do emprego, não é da libertação do filho.
Não é disso não. O que você precisa hoje é de fé. O que você precisa hoje é de comunhão com o Senhor. Porque o Senhor, Ele fala que é pela fé, né? Tudo pode aquele que crê. Então é pela fé que nós alcançamos. Então, se tem áreas na sua vida que você não tem alcançado, tem áreas na sua vida que você olha e você fala é fracasso, tem áreas na sua vida que você olha e fala anos isso não aconteceu, não vai acontecer nunca. Isso não é porque Jesus não pode, isso não é porque Jesus faz acepção de pessoas ou porque Jesus esqueceu de você, é porque você não tem tido fé. E eu gostaria de convidá-lo a continuar falando, a ler o versículo 24, quando fala assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então que hoje nós possamos fazer essa oração. Senhor, ajuda a vencer a minha incredulidade, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, porque eu tenho um Deus tão poderoso. Eu tenho um Senhor Jesus que cura os cegos, que cura os surdos, um Jesus que ressuscita os mortos, um Jesus que ressuscitou. Por que a minha necessidade, o meu milagre é tão mais difícil assim? Não é. O difícil muitas vezes é para a gente crer. O difícil muitas vezes é para a gente falar assim: Senhor, eu confio em Ti, e descansar. Então, hoje eu te convido a falar ao Senhor: Senhor Jesus, me cura da minha incredulidade. E o Senhor continua aqui, no verso 26. O espírito gritou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Então, o que acontece? Quando nós oramos ao Senhor porque temos uma necessidade e apresentamos a Jesus aquela necessidade, e Jesus ele vem com a resposta sobre nós, o diabo ele começa a espernear, ele começa a gritar, e aquele problema que já era difícil, ele se torna tão maior, ele toma uma proporção assim absurda. E quantas vezes você tem se assustado com a proporção que os teus problemas estão, com as dificuldades que você tem enfrentado? Eu só quero te lembrar uma coisa. Sabe por que está parecendo tão difícil? Porque Jesus está bem aí, do teu lado, com a solução. Sabe o que precisa? Que você creia. Se você crê, o diabo ele pode espernear, o problema pode parecer desse tamanho, mas Jesus simplesmente continua. Aqui o texto ele fala assim: mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Então, se o teu problema está muito grande, creia hoje. Sabe por quê? Porque Jesus está pegando pela mão teu problema. Ele está pegando pela mão você, te colocando de pé, trazendo a tua libertação, trazendo o teu milagre, trazendo a vida que você tanto tem buscado no Senhor, trazendo a realização daqueles sonhos. Então não se atemorize diante das circunstâncias. Se você tem sentido medo, se você tem se sentido fracassado, se você tem se sentido impotente, eu te convido nessa manhã a falar: Senhor Jesus, aumente a minha fé, porque eu quero crer, porque eu quero ver o teu poder sobre a minha vida, e você vai ter a tua vida transformada. A palavra do Senhor fala que aquele homem estava há anos ali, com o filho doente, com o filho enfermo, e a dificuldade era tão grande, que naquele momento ali, né, faltou-lhe a fé. Mas que hoje nós venhamos orar. Porque aquele homem, quando Jesus falou assim: se eu posso, naquele momento ele reconheceu: nossa, não é Jesus que é impotente, é eu que não estou crendo. Então eu digo para você hoje: não é o seu Jesus que é impotente, é a tua fé que não está sendo grande, é a tua fé que está faltando. E quer dizer assim, Jesus ele precisou, né, falar para os próprios discípulos: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou estar na boca de vocês? Até quando vocês vão falar: eu sou crente, eu sou filho de Deus, e não vão usufruir do que eu tenho para vocês, porque vocês não acreditam em mim, porque vocês não acreditam que eu sou o Senhor e Salvador, que eu posso todas as coisas? Até quando?
Não faça parte da geração incrédula. Não faça parte daqueles discípulos que se acostumaram com a presença do Senhor Jesus. Mas faça parte daqueles discípulos que andaram com Jesus e tiveram a experiência de ver o Espírito Santo descer sobre aquelas tendas. Faça parte dos que creem e dos que recebem a vitória, dos que são abençoados e dos que abençoam, porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Creia, muito pode a oração do justo quando ela tem fé. Amém? Que você tenha assim um dia abençoado, que o Senhor renove as suas forças e que o Senhor aumente a sua fé. Em nome de Jesus.